pessoas que gostariam de fazer um curso de Direito tinham que se deslocar para São Paulo. O deputado René Pena Chaves, que era médico de renome já, ele ansiava fazer Direito. Laerte de Moraes, que foi presidente da Câmara, também fez Direito. Mário Herbolato, que foi redator do Diário do Povo muitos anos. E assim, pessoas de renome, né? E exatamente no ano de 51 foi aberta a Faculdade de Direito em Campinas, autorizada a criação e instalada aí. Fizemos o primeiro vestibular e instalada a primeira turma em 1952. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1 da Constituição, e nos termos do artigo 23 do Decreto-Lei nº 421, decreta. Artigo único. É concedida autorização para o funcionamento do curso de bacharelado da Faculdade de Direito de Campinas, mantida pela Sociedade Campineira de Educação e Instrução, com sede em Campinas, Estado de São Paulo. Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1951. Senhor Emílio José Salim, fundador da PUC, primeiro reitor, entusiasta, querendo aqui fazer uma turma de elite, só contratou professores de São Paulo, praticamente, para vir dar aula aqui. Então, os grandes nomes de São Paulo vinham aqui dar aula para nós, nas primeiras turmas. A preocupação de Monsenhor Salim foi exatamente essa. Trazer para a Faculdade de Direito de Campinas, que era uma grande promessa e se tornou uma bela realidade, pessoas de renome, para poder capitalizar isso. Então, ele escolhia as pessoas assim que tivessem uma projeção no mundo jurídico e tradição de docência, né? Foi feita uma assembleia e, por votação unânime, me escolheram como o primeiro presidente do Centro Acadêmico. Criamos a Semana Jurídica, a primeira Semana Jurídica, que hoje é comum, todos os cursos têm a sua semana, né, por ano, para convidar outras pessoas da área para vir fazer palestras, aumentar o universo, né? Havia dois partidos políticos acadêmicos, né? O Partido Acadêmico Renovador e a Aliança Democrática Acadêmica, e ambos disputavam o poder do centro acadêmico de uma maneira muito aguerrida, muito intensa nessa época. Havia uma rivalidade muito forte. Essa rivalidade passava até por situações, não digo de confronto, porque isso nunca houve, mas as pessoas se identificavam desde logo, ou pertenciam a um ou pertenciam ao outro. E por que 16 de abril chama-se o Centro Acadêmico 16 de abril? Porque é exatamente a data da conclusão do sacerdócio do Monsenhor Salim. Nascido em 14 de dezembro de 1903, no distrito de Sousas, em Campinas, Emílio José Salim estudou filosofia e teologia no Seminário Maior de Campinas. Concluiu sua formação eclesiástica em Roma, onde ordenou-se sacerdote em 16 de abril de 1927. Foi fundamental na organização da maioria dos cursos superiores ligados à Igreja nas décadas de 40 e 50 do século passado. Fato que o tornou conhecido nos círculos educacionais como o semeador de faculdades. Foi mentor, fundador e reitor da PUC Campinas entre os anos de 1941 e 1968.
com a criação da Faculdade de Direito, se tornou a menina dos olhos do Monsenhor Salim. Ele tinha uma predileção especial pela faculdade. Tanto que ele lecionava na Faculdade de Direito. Não tenho conhecimento de outra faculdade em que ele lecionasse. Então, ele procurava estar sempre perto dos alunos. Circulava pelo pátio, na hora do intervalo, com todos os estudantes lá, e se detinha com inúmeros, parava com cada qual para dar uma palavrinha, para perguntar. As portas sempre abertas. A universidade não era ainda universidade, eram faculdades campineiras. Então eram poucas faculdades, poucos alunos, só aqui no Prédio Central e no Instituto de Letras. Então era um convívio muito particular, não era essa multidão que com o tempo se transformou a PUC, né? Eu fui o maior auxiliar, o maior companheiro do Monsenhor Salim para o início das faculdades campineiras. Assim que começou a faculdade de Direito, ele foi também um dos primeiros professores. Ele dava aula acho que era de teologia e acho que talvez até também de filosofia, naquele tempo devia ter na faculdade de Direito. Então, desde a primeira turma, ele já foi professor da primeira turma da faculdade. Aquele pátio sempre foi muito significativo para nós, estudantes da Faculdade de Direito. Claro que não é privativo da Faculdade de Direito, mas a Faculdade de Direito foi quem, na verdade, como que deu vida, e vida política, porque aquele pátio fervilhava, né? E os diretórios eram todos ali no pátio, havia várias faculdades, né? Direito, filosofia, odonto, história, um monte de faculdades. Então, na hora do intervalo, era uma farra, era uma delícia, porque todo mundo descia para o pátio e ali a gente se encontrava, ali a gente batia papo, a molecada jogava truco, se reunia para assistir filme, programas de televisão, música o dia inteiro, pessoal de odonto circulando por ali, eram muitos alunos, e a turma de Direito também, né? Então era muito gostoso, o Pátio dos Leões é uma lembrança muito gostosa. As amizades ali se formavam e até namoros e casamentos, né, aconteceram em razão do Pátio dos Leões, na Marechal Deodoro. O senhor era reitor em 63, no período bravo da Revolução, 64, né? E ele estava atendendo um investigador de polícia chamado Patrício. E esse Patrício tinha ido falar com o monsenhor e queria que um aluno chamado Disney Skornajenk, que depois se tornou promotor, já falecido, ele tinha ido com a ordem de levar preso Disney Skornajenk. O monsenhor, com toda a razão, né, e no espírito alto de justiça que ele sempre teve, perguntou ao investigador na minha frente se havia mandado judicial. Disse, não, eu vou levar para averiguação. Falou, não, que o senhor não vai levar. O que eu me lembro é que naquela época o Exército entrava dentro das universidades. E eu assisti várias vezes confronto entre o Exército e os alunos, ali na Marechal Deodoro. O Exército ficava de um lado e os alunos do outro. E um dia que eu estava na secretaria à noite, que eu escutei um barulho, resolvi sair
Quando eu cheguei no topo da escada, tinha um soldado com uma arma. E ele mandou eu voltar, e eu até falei que eu era funcionário, ele mandou que eu voltasse e me fechasse. Um colega de classe que na Revolução ele sumiu. Ele sumiu e começou a correr um monte de boatos sobre o que tinha acontecido com ele. Chegaram até a dizer que ele estaria preso no quartel de Jundiaí, e eu fui porque eu conheci o comandante, era mentira. Então, tal. E ele sumiu, nunca mais voltou para a faculdade, nada. Mas depois, logo nós soubemos que nunca tinha acontecido nada com ele. De fato, ele era bem da esquerda, mas ele deve ter se escondido. O Monsenhor Salim, como reitor, ele como que dirigia todos os cursos, ele providenciava todas as contratações e as pessoas tinham nele uma figura de liderança muito forte. E eu me tornei professor a convite dele. Fez convite assim, acho que vai abrir o curso noturno, eu gostaria que você viesse. Então, ele realmente tinha uma presença muito ativa em toda a universidade e na Faculdade de Direito, particularmente, a impressão que era um pouco a menina dos olhos dele. Não tinha condições de pagar a faculdade e para fazer a faculdade precisaria ser um curso noturno. Então eu fui trabalhar, não havia curso noturno naquela ocasião, que eu terminei o colegial em 1965 e o curso noturno começou na PUC em 1968. Então eu faço parte da primeira turma do curso noturno, que começou em 68 e terminei a faculdade em 72. Em 68 foi um ano muito triste para a universidade, porque houve uma crise na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e ao longo do ano de 68 morreu o reitor. O senhor Emílio José Salim acabou morrendo. Logo após a morte de Monsenhor, o Conselho Universitário elegeu o Dr. Barreto Fonseca e seus vice-reitores. E o Dr. Barreto realmente fez uma reitoria excepcional. Desenvolveu a universidade, deu à universidade os contornos, a dimensão que ela tem hoje, com os 2 campi universitários grandes, conservando o prédio central, o Pio XII e outros prédios. Aliás, foi durante a gestão do Dr. Barreto Fonseca que ela se tornou pontifícia. Enquanto vivia o seu período de maior expansão em 20 de outubro de 1972, a Universidade Católica de Campinas recebe o título de pontifícia. Isso graças à influência de Dom Agnello Rossi, a essa altura ocupando um alto posto na hierarquia do Vaticano. Eu era o primeiro aluno da casa a chegar à direção. Dr. Futi, obviamente, não era formado aqui, ele foi o primeiro diretor da faculdade, e Dr. Álvaro Cury também não era formado aqui. Então, o primeiro diretor formado na casa fui eu. E isso me deu uma responsabilidade muito grande e sempre a visão de que o meu esforço seria pequeno diante da necessidade de dar continuidade ao trabalho desses homens que eu admirava muito, sempre admirei muito. Os anos de 1980 se iniciam com grandes desafios para a PUC Campinas. A universidade está à beira de um colapso financeiro. Falta dinheiro para equipar os novíssimos prédios erguidos na década anterior. São comuns as greves de alunos, professores e funcionários. A permanência de José Barreto Fonseca à frente da reitoria torna-se insustentável.
Para substituí-lo, o então grão-chanceler da PUC Campinas, Dom Gilberto Pereira Lopes, escolhe o advogado e professor Heitor Regina, aluno da primeira turma da Faculdade de Direito. Pela primeira vez, um egresso da PUC Campinas ocupa o posto mais importante da universidade. Eu não sabia nem o que fazer, nem por onde começar. Ninguém sabia. Foi terrível. E foi um impacto muito forte. Mas tivemos que tomar algumas medidas drásticas. Eu me lembro que para o início das aulas, em agosto, eu fiz uma entrevista coletiva dizendo assim: se no início de agosto não estiverem todos em seus lugares, alunos na sala de aula, professores de sala de aula, funcionários trabalhando, a universidade trabalhando, se não estiverem todos em seus lugares em agosto, eu já mandei elaborar, já está em minha mesa, um documento decretando o recesso da universidade. Fecha as portas. Cada um vai cuidar da sua vida. Alunos vão procurar outra instituição, professores, funcionários, vão à Justiça do Trabalho. Acabou! Não tem mais nada, não tem o que fazer. Era o fim, não se sabia se a PUC ia continuar. Tal a gravidade. Mas foi uma beleza. Quando chegou em outubro, em agosto, todo mundo nos seus lugares. Surgiu a ideia de um departamento onde os alunos fizessem estágio, supervisionados por professores contratados para orientá-los, para atender a população carente. Em 1982, finalmente, esse modelo foi implantado, contou aí com a anuência da universidade, que passou a bancar o custo desse serviço. Que tem um setor de serviço social que se destina a aferir, atender, num primeiro momento, essa população carente, primeiro, para verificar se a questão é jurídica mesmo, se há um caminhamento para outro setor da administração pública. Nós tínhamos 3 setores jurídicos, cada um com 3 estagiários e um advogado orientador fixo, que era contratado, recebia um funcionário da universidade. Esse é um modelo que até hoje existe. O nosso estágio é diferenciado porque os alunos fazem o papel do advogado, eles mantêm o contato com o cliente, eles fazem toda a análise da documentação, a preparação da inicial, preparam a inicial e depois é que submetem a apreciação do advogado. Então o aluno ele tem um papel central, fundamental e por isso ele sai muito bem preparado ao término do seu estágio para o exercício das funções jurídicas, das atividades do operador do direito. O juizado foi inaugurado em dezembro de 2005, 15 de dezembro de 2005, né? Ele passou a funcionar, então, aqui, esse setor passou a funcionar no Fórum Antigo, no Palácio da Justiça Central aqui, onde está até hoje, e tem uma estrutura muito boa, a universidade banca lá o material que é utilizado, os alunos atendem lá as pessoas que vão procurar o juizado sem advogados para formular suas pretensões. A vantagem é que nós estamos dentro do Poder Judiciário. O juizado é um órgão do Poder Judiciário. E o nosso aluno, quando ele ingressa lá, ele tem a oportunidade de início, fazer o atendimento ao cliente, redigir a petição inicial, portanto são ações do advogado,
e depois ele substitui a própria autoridade judicial, porque é ele quem preside a audiência de tentativa de conciliação, tentando dar oportunidade aí para que as partes obtenham uma solução que não seja a solução do juiz. A faculdade cede um espaço, cede material, cede pessoal e, em contrapartida, o tribunal instala um braço do cartório dentro da faculdade, designa um juiz para cuidar desse espaço e colabora para o aperfeiçoamento do ensino do direito. A tradição, até pela idade, são 60 anos, né? Mas a qualidade ela vem diuturnamente sendo demonstrada. Nós tivemos recentemente 2 marcos, aí, 2 avaliações externas muito importantes, que uma delas foi o selo OAB Recomenda, que o Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, entregou para apenas 8% das faculdades de Direito do Brasil. Então, de um total de 1.210 cursos de Direito, apenas 80 receberam esse selo OAB Recomenda. E recentemente também, no ano 2012, nós recebemos 5 estrelas no Guia Editor Abril, Guia do Estudante. Então, apenas 4 cursos de Direito em São Paulo receberam 5 estrelas. E apenas por Campinas, a Faculdade de Direito recebeu no interior do estado de São Paulo. Eu vejo assim, como se fosse uma missão. Tal como muitos professores meus, ou a sua grande maioria, ou a sua totalidade, acrescentaram na minha vida. Muito mais do que um simples ensinamento das matérias jurídicas. Então eu pude ver em alguns professores, ter em algum professor um espelho, para um norte, para seguir na minha vida profissional. E é assim que eu vejo, que eu pretendo, e peço que meus alunos me digam se eu estou trilhando este caminho. Também para ser um norte, para que eles possam ver, através do direito, eu posso vencer na vida. Eu já tinha noção de que havia já naquela época excesso de profissionais do direito. Se você não fizesse um curso muito bem feito, você seria mais um com dificuldades de enfrentar um mercado de trabalho competitivo e, portanto, eu tinha essa noção e fiquei muito mais empenhado em fazer um curso bem feito, em tirar todo o proveito do meu curso, não é? E a PUC me propiciou isso. Até hoje, na advocacia, ou com o ministro do TST, ou com o ministro do Trabalho, ou com o secretário do Trabalho, todas as vezes que eu discuto alguma coisa relacionada à área jurídica, algum princípio básico adquirido à época de faculdade vem. Ou algum princípio básico que eu fui retirar de um daqueles livros clássicos da literatura jurídica. Algo de diferente no relacionamento dos professores e dos alunos da Faculdade de Direito. Há um companheirismo, uma solidariedade que não se banaliza. Nós vivemos ali como se fosse uma verdadeira família. Há uma união. Eu acho que a minha história com a PUC foi um amor à primeira vista e que não resistiria ao tempo se não fosse devidamente cultivado. Né? Então eu acho que representou quase toda a minha vida. Toda a minha vida. São 50 anos dos meus 51, né, ligados à PUC. Então, a PUC diz muito respeito à minha vida. Ter sido professora na PUC, isso é um orgulho, isso ninguém tira.
Isso é emocionante. Sei, porque a PUC é a PUC.